Olá, minha gente! Continuando com o nosso curso de alfabetização matemática, geometria básica, meu nome é Álvaro e vamos para a aula 38 de ângulos. Nós já falamos das figuras geométricas, nós falamos já da parte introdutória, nós já até falamos o que é ângulo nas aulas anteriores, só vou relembrar. Eu tenho aqui duas retas concorrentes, são duas retas que estão no mesmo plano, no plano do quadro, e que se intersectam. Cada uma delas define no plano dois semiplanos, o semiplano acima da reta R e o semiplano abaixo da reta S. O que a gente vai chamar de ângulo? A gente vai chamar de ângulo a essa região de interseção dos dois semiplanos, tá? Ângulo é essa fatia infinita do plano. Tá? Imagina que o plano é um bolo e você pega uma fatia infinita. Isso é o que a gente chama de ângulo. Elementos do ângulo, nós temos o vértice V, tá? O vértice V, os lados, que são as semirretas VA e VB, está aqui na minha representação do ângulo, isso aqui é o ângulo de fato, mas isso aqui é uma representação. A gente pode chamar de ângulo AVB, ângulo alfa. Nós temos o interior, está aqui a parte de dentro do ângulo, e todo o resto de fora é o exterior. O que são ângulos congruentes? Ângulos congruentes são ângulos que, se você tirar um do papel e colocar sobre o outro, por sinal eu apaguei aqui com o meu cotovelo, esse Bzinho, pronto. Se você tirar um do papel e colocar em cima do outro, eles coincidem ponto a ponto. Todo ponto de um ângulo vai ficar sobre um ponto do outro, tá? E todo ponto desse ângulo beta vai ficar sob um ponto do ângulo alfa. Então, você vai pegar um ângulo, vai colocar sobre o outro e eles vão coincidir ponto a ponto. Eles vão ficar certinho um em cima do outro, certo? E eles vão coincidir. Eu vou dizer que o ângulo AVB, ou ângulo alfa, ele é congruente ao ângulo A', V', B', ou ângulo beta. Alfa é congruente a beta. Tá bem? Se eles puderem coincidir por sobreposição ou, se você preferir, se eles forem absolutamente iguais. A congruência vai me garantir que os dois ângulos são iguaizinhos, tá bem? Quando eles coincidem por sobreposição. Comparação de ângulos. Como é que eu sei que um ângulo é maior do que o outro? Ora, eu sei que o ângulo alfa é maior que o ângulo beta se cabe o ângulo beta dentro do ângulo alfa, né? Lembra que o ângulo é essa fatia do plano. O ângulo é essa fatia do plano. Se eu puder arrastar o beta para dentro do alfa e couber um beta dentro do alfa, então vou dizer que o ângulo alfa é maior que o ângulo beta. Como é que a gente mede qualquer coisa? Como assim mede qualquer coisa? Medir qualquer coisa. Como é que a gente mede massa? Como é que você sabe que você tem uma massa de 70 quilos? Compara a sua massa com o padrão de massa, que é o quilo. Como é que você sabe que você mede 1,70 m? Compara a sua altura com o padrão de medida, que é o metro. Como é que a gente vai comparar? Como é que a gente vai medir ângulo? A gente vai comparar o ângulo com um padrão de medida angular. Que eu chamei aqui, ó, eu chamei de uma unidade angular, tá? Inventei. E aí eu quero comparar esse ângulo com esse ângulo. Eu vejo que cabem 3 ângulozinhos desse aqui lá dentro desse ângulo grande. Então, se eu chamo isso aqui de uma unidade angular e cabem 3 unidades angulares lá dentro, esse ângulo aqui vale 3 unidades angulares. Então a gente vai medir ângulo da mesma maneira que a gente mede massa, da mesma maneira que a gente mede comprimento, por comparação. Eu vou comparar o meu ângulo com um padrão de unidade de medida angular. Agora vamos falar de ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos são ângulos que têm um lado comum. Por exemplo, olha aqui para esse ângulo alfa e esse ângulo beta. Tá vendo o ângulo alfa aqui e o ângulo beta aqui? Eles têm esse lado comum, tá vendo? O ângulo alfa começa daqui até aqui, toda essa região. O ângulo beta daqui até aqui, toda essa região maior. E eles têm esse lado comum. Espera aí que eu dei um vacilo. Já apaguei aqui com o cotovelo. E aqui eu vou chamar de ângulo gama, tá bom? E agora, por exemplo, olha para esses dois ângulos aqui, o alfa e o gama, né? Eles têm esse lado comum.
certo? O ângulo alfa é essa região angular aqui toda, o ângulo gama é essa região angular, e eles têm esse lado comum, são ângulos consecutivos. Esses dois ângulos aqui em particular também são chamados de adjacentes. Adjacentes são ângulos consecutivos cujos interiores não se intersectam. Por exemplo, se você pegar aqui o ângulo alfa, que é essa região toda, e o ângulo beta, que é essa região toda, os interiores dos dois ângulos se intersectam. Você está vendo que o alfa está dentro do beta. Agora, se você pegar esses dois ângulos aqui, ó, o alfa e o gama, eles têm um lado comum, eles são consecutivos, mas os seus interiores não se intersectam, um não está dentro do outro. Então, eles também são chamados de adjacente. Adjacente porque eles estão juntinhos, né? Geralmente essa palavra adjacente significa que as coisas estão coladinhas uma na outra, estão juntinho. Então tem aqui dois ângulos adjacentes. Legal? Ângulo entre retas. O ângulo entre retas, por definição, é o menor ângulo formado por elas. Então, por exemplo, você tem as duas retas aqui concorrentes, RS, claro, ângulo entre retas concorrentes, tá? Concorrente. Você tem aqui as duas retas concorrentes RS e elas formam vários ângulos, esse. O ângulo entre retas concorrentes é sempre o menor ângulo formado por elas, né? Você tem o alfa e tem o beta, você vai considerar como ângulo entre retas concorrentes o alfa, não o beta. Um detalhe aqui importante que eu não falei, que caberia aqui, eu vou botar aqui embaixo, que são ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Rapidinho, você tem aqui exatamente duas retas concorrentes, tá? A reta R e a reta S. E aí você tem esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa 1, e esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa 2. Primeiro detalhe, né, sobre ângulos opostos pelo vértice. Você está vendo que os lados de um, se você prolongar, dá os lados do outro, né? Esse lado do alfa 1, se você prolongar para lá, dá um lado do alfa 2. Esse outro lado do alfa 1, se você prolongar para lá, dá outro lado do alfa 2, mesmo porque são formados por duas retas concorrentes. Outro detalhe é que eles são congruentes, eles são iguaizinhos. O ângulo alfa 1 é congruente ao ângulo alfa 2, são iguais, tá? Geralmente a palavra igual a gente usa quando eles têm a mesma medida, tá? A gente já viu o que é medida. E a palavra congruente quando a gente está comparando realmente figuras geométricas. Quando a gente vê que um cabe dentro do outro, quando os dois coincidem por sobreposição. Quando você coloca um sobre o outro e eles coincidem por sobreposição. Então, geralmente, quando a gente usa o termo igual, a gente está se referindo à mesma medida, medida angular, que a gente acabou de falar no quadro anterior. E quando a gente fala em congruência, a gente está dizendo que se você pegar um e colocar sobre o outro, as duas figuras geométricas, né, elas podem coincidir por sobreposição. Na prática, dá no mesmo, tá? Se dizer que é igual ou congruente. Na prática é igual, tá? Retas perpendiculares. São retas concorrentes que formam quatro ângulos adjacentes iguais, congruentes. Cada um desses ângulos adjacentes a gente vai chamar de um ângulo reto. Tá? Eu botei aqui uma simbologiazinha, um ângulo reto com um Rzinho, com um chapéuzinho de ângulo em cima. Tá bem? Não se liga muito nessa anotação não, que isso é uma anotação muito minha, tá? Então, retas perpendiculares são retas concorrentes que formam quatro ângulos adjacentes congruentes, cada um deles a gente chama de um ângulo reto. Ângulo agudo é um ângulo menor que o ângulo reto, certo? É um ângulo que, se você comparar com o ângulo reto, ele é menor. O ângulo obtuso é um ângulo que é maior que um ângulo reto e menor que dois ângulos retos. Você está vendo aqui o ângulo obtuso alfa, né? Ele é maior que um ângulo reto e menor do que dois. Ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma dos dois dá exatamente um ângulo reto. Você está vendo que o alfa e o beta dá exatamente um ângulo reto. Ângulos replementares, você está vendo que quando eu somo os dois ângulos, esse com esse, dá exatamente dois ângulos retos, tá? O alfa mais o beta dá exatamente dois ângulos retos. Beleza? Vamos ver agora o principal sistema de unidade de medidas angulares,
que é o sistema sexagesimal, que surgiu numa das civilizações mais antigas do planeta. Na verdade, há quem diga até que é a mais antiga, que é onde era a Suméria, né? Se você pegar a Bíblia lá no livro de Gênesis, fala que o Jardim do Éden ficava entre os rios Tigres e Eufrates, onde hoje é o Iraque. Foi onde começou a primeira grande civilização do planeta, até onde se tem notícia, que foi a Suméria, que foi um lugar que acontecia muita enchente por causa de rios, porque era uma região entre rios, tanto que é chamada de Mesopotâmia, né? Você tem um rio aqui, você tem um outro rio que vem por aqui, então essa região aqui no meio dos dois rios, chamada de Mesopotâmia, tá? No meio de rios aqui, é uma região entre rios, e as pessoas começaram a construir casas às margens dos rios para aproveitar a água para agricultura e pecuária. Só que aconteciam muitos acidentes naturais, como acontece em algumas cidades, né? A estação chuvosa, você tem cheias e você tem catástrofes naturais. Então, os sábios da Suméria começaram a olhar para os céus e tentaram enxergar algum sinal dos céus de quando seria a próxima estação chuvosa. E eles começaram a fazer desenhos do céu, né? Toda vez que o sol se punha, as estrelas apareciam. Naquela época, o céu tinha estrela, por exemplo. Isso é engraçado, mas aquilo, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é tão poluído, acredito que São Paulo também, algumas outras capitais, que é tão poluído que você não consegue ver as estrelas do céu, ou ver tão poucas, né? E naquela época se via muito mais, como, por exemplo, quando a gente vai para alguma cidade mais isolada, que o ar é mais puro, a gente até se assusta com a quantidade de estrelas que dá para ver no céu. Mas naquela época não tinha tanta poluição como tem hoje, não tinha quase nada, então conseguia-se ver o céu com mais facilidade. Então assim que o sol se punha, eles faziam um desenho do céu. Aí no dia seguinte o sol se punha, eles faziam um desenho do céu. E no dia seguinte o sol se punha, faziam um desenho no céu. E eles repararam que as estrelas, que eles pensavam ser uma abóbada, um telhado preto, sabe? Eles pensavam que o céu era uma abóbada, um telhado preto com os pontinhos luminosos. Eles repararam que a abóbada celeste todo dia se movia um tantinho. Aí no dia seguinte se movia mais um tantinho. E no outro dia mais um tantinho. E eles sacaram que 365 dias depois, a abóbada celeste voltava para a mesma posição, aproximadamente. Eles sacaram, então quer dizer que de 365 dias, aproximadamente em 365, as coisas se renovam, exatamente. E aí pegou-se o ciclo da abóbada celeste, tá? O ciclo da abóbada celeste se dividiu nas 4 estações do ano. Aí você tinha a estação chuvosa, você tinha a estação dos frutos, né, das flores, a estação de estiagem, de seca. E aí eles dividiram o ciclo da abóbada celeste, que a gente conhece como ano, nas 4 estações do ano, certo? E eles sacaram que o período de repetição da abóbada era aproximadamente 365. Eles pensaram assim, 365 é um número esquisito para trabalhar. Vamos trabalhar com 360, que 360 é mais fácil fazer conta, né? 360 dá para dividir por 2, 360 dá para dividir por 3, por 5, por 4, por 6, por 8. 365 é muito esquisito. Por 2 já não dá direito. Nem por 3. Então, imaginaram mais ou menos o ciclo da abóbada celeste, aproximadamente 360. Ficou bem melhor esse número. E aí imaginaram que a abóbada celeste se movimenta 360 em 360 dias. E ao ângulo correspondente ao que a abóbada celeste, né, o ângulozinho que a abóbada celeste anda em um dia, chamaram de 1 grau. Então, partindo aqui do início do ano, 0 graus, o ano completo, 360 graus, claro, aproximadamente, né? Aproximaram o ano para 360
graus, né? O ciclo da abóbada celeste. Então, chamaram o grau do que a abóbada celeste se movimenta aproximadamente um dia, né? Como se o ano tivesse 360 dias. E aí dividiram nas 4 estações do ano, aí uma estação seria 90 graus, outra estação mais 90 graus 180, outra estação mais 90 graus 270 e outra estação mais 90 graus 360, representando aqui os 4 ângulos retos de 2 retas perpendiculares, certo? E aí você tem 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Ótimo. Então o que a gente chama o ângulo nulo? O ângulo nulo é o ângulo fechadinho, o ângulo de 0 grau. O ângulo reto a gente já viu que é o ângulo formado por 2 retas perpendiculares, que agora a gente pode chamar de 90 graus. 90 graus porque 90 é 1/4 de 360. O ângulo cheio é o próprio plano. Lembra que o ângulo era uma fatia do plano? Olha aqui, ó. O ângulo é uma fatia do plano. O ângulo cheio seria o plano inteiro, quando você pega o plano todo. Quando você pega todo esse bolo aqui, tá? Você abriu tanto que você pegou os 4 ângulos retos aqui, ó. Certo? 360 graus, a volta completa. Se você tem um ângulo cheio, você chama o meu ângulo de meia volta de ângulo raso. O ângulo cheio também é chamado de uma volta, tá? O ângulo de uma volta. E o ângulo raso, o ângulo de meia volta. O ângulo raso seria, né, metade de um ângulo cheio, que é 2 ângulos retos, 180 graus, ó, 90 mais 90, 180. E aí você tem, por exemplo, alguns ângulos que vão aparecer muito e que a gente vai trabalhar muito com eles em geometria. Por exemplo, ó, o ângulo de 0 graus, você divide isso aqui em 6 partes iguais, ó, 180 por 6 dá 30, vai de 30 em 30, ó, 30, 60, 90, 120, 150, 180. 30 mais 30, 60, 60 mais 30, 90, 90 mais 30, 120, 120 mais 30, 150, 150 mais 30, 180. Tem uma curiosidade aqui interessante, ó. Se você pegar na metade aqui do raio, ó, da circunferência e subir na vertical, tá? Subir formando um ângulo reto aqui, ó. Você cai bonito no 60. Se você pegar na metade do raio aqui, ó, e subir na vertical, formando um ângulo reto, você cai bonito no 120. O 120 e o 60 tem a mesma alturinha, ó, mesma alturinha. Se você pegar na metade desse raio aqui, ó, e for para a direita formando um ângulo reto, você chega no 30. Se você for para a esquerda, você chega no 150. Você está vendo, ó, que o 30 e o 150, essa distância é a mesma, eles têm também a mesma alturinha aqui. Legal? Então você tem aqui ângulos que vão aparecer muito para a gente. O 30 graus cai exatamente na metade do raio indo aqui para a direita. O 60 na metade do raio aqui indo para cima. O 120 que cai na metade do raio indo para cima. O 150 na metade do raio indo para a esquerda. E tem também alguns outros ângulos, que são esses aqui, que são bem interessantes, vão aparecer para a gente. No meio entre o 60 e o 30, a gente tem o 45. Vai aparecer muito. E no meio entre 150 e 120, a gente tem os 135 graus, que vai aparecer muito também na geometria. Legal? Esse é um capítulo de ângulos, certo? Do capítulo do curso de geometria básica, né? Um curso de alfabetização, tá? Para você ter um contato com a geometria. E a gente vai gastar mais tempo no que é mais importante, que é a parte de triângulos, que começa a partir do próximo capítulo. No próximo capítulo a gente começa a falar em triângulos. E triângulo, sim, é a essência da geometria. Esses 3 primeiros capítulos, o primeiro capítulo que foi de fundamentos, a gente viu posições relativas entre reta, plano, ponto. O segundo a gente falou das figuras geométricas de forma geral. E nesse capítulo a gente falou de ângulos, né? Que foi o capítulo 36, 37, 38. 36, de uma forma geral, geometria, posições relativas. 37, figuras geométricas de uma maneira ampla. 38, ângulos. Mas a partir da aula 39, né, que é a próxima aula, que a gente começa a falar realmente de triângulo, que é o que realmente importa pra gente e é o que realmente vai fazer diferença pra gente em geometria.
Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Valeu!